Fala aí, minha galerinha, tá começando mais uma aula de geografia. Sou eu aqui, professor Leandro. Tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja tudo ótimo aí com vocês. Então vamos lá. Tá começando mais uma aula. A aula de hoje é sobre climogramas. Hoje vamos estudar climogramas. O que é isso, pessoal? São gráficos que abordam o clima de determinado lugar. Aqui temos alguns exemplos e a gente vai estudá-los. Pessoal, o que é um climograma? Vamos lá. O climograma é uma representação gráfica de dados climáticos, né? Esse gráfico ele apresenta informações sobre as médias mensais da precipitação e da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Então, olha só, você vai verificar, né, que aqui tem os dados climáticos de temperatura e de precipitação de determinado lugar durante todo o ano. Vamos estudar esses gráficos aí em alguns instantes. Vamos continuar a nossa leitura. Veja a seguir o climograma na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Vamos lá então. Rio Branco, no estado do Acre, é este aqui, ó. Aqui nós observamos, pessoal, que nesse gráfico temos duas informações muito importantes. Aqui, de um lado, temos o gráfico de precipitação em milímetros. Essa sigla mm significa milímetros, tá? E essa barra em azul, então, ela está representada aqui, ó. Tá vendo? Não está assim azul, significa essas barras em azul. É a precipitação em milímetros. O que é precipitação, professor? Precipitação, pessoal, é chuva. É os milímetros de chuva acumulados em determinado mês do ano. Por exemplo, o J aqui representa o mês de janeiro. Olha o volume de chuva, quase aí, olha, se aproxima de 300 milímetros, né? Vamos colocar aqui a faixa de 280 milímetros aproximadamente. Então, no mês de janeiro, acumulou-se aí um volume de chuva de quase 300 ou 280 milímetros de chuva por metro quadrado, tá, pessoal? Lá na cidade de Rio Branco, no Acre. Agora, o climograma ele não mostra apenas a precipitação, né? O climograma ele mostra também os dados de temperatura, né? A temperatura média de cada mês em determinado período do ano. Veja aqui você que há uma linha vermelha que corta todo o climograma. Essa linha vermelha indica a temperatura média em determinado mês. Veja aqui, o mês, por exemplo, de abril. A temperatura média aqui no mês de abril, você vai identificar que, antes de mais nada, precisamos lembrar, né, que as informações de temperatura elas ficam aqui do lado direito do climograma. E do lado de cá, né, do lado esquerdo, ficam as informações de precipitação, os milímetros, né, a escala de precipitação. Do outro lado, a escala de temperatura. Como estamos falando de temperatura, vamos voltar agora lá. No mês de abril, a temperatura média ela gira aí um pouco acima de 25 graus. Veja você que essa linha é a linha de 25 graus. Olha. Então aqui, no mês de abril, você vai verificar, né, que a temperatura média ela está aí um pouco acima de 25 graus. A linha de temperatura está aqui e você verifica que a faixa está um pouco acima de 25 graus. Então, é dessa forma que você faz a leitura de um climograma, né? As barras, você faz a leitura aqui em cima, ó. Você lê essa informação, você vai ter uma noção melhor aí, né, nessa atividade.
As barras verticais representam as precipitações médias registradas durante cada mês. As barras verticais, essas que estão em pé. A linha traçada, essa linha vermelha aqui no meio, ao longo do gráfico, mostra a temperatura média de cada mês durante o ano. Então vamos continuar. No climograma ao lado, podemos analisar algumas características do clima de Rio Branco. Que características são essas? A temperatura durante o ano não apresenta grande variação. Ela permanece elevada com média anual próxima de 26 graus. Então você vê que, olha só, a linha de 25 graus está aqui e você pode supor que a linha de 26 está logo aqui em cima. Logo aqui, 26 graus. E essa linha vermelha, ela gira mais ou menos mesmo em torno aí de 26 graus. Ou seja, a temperatura durante o ano, na cidade de Rio Branco, no Acre, ela não varia, não tem uma grande variação durante o ano. Né? Não tem um mês que passa muito frio ou um mês que passa muito mais calor do que o normal, né? O normal daquela cidade. Também você pode observar que o período mais seco do ano ocorre entre os meses de junho e agosto, os meses mais secos, os meses que chove menos. Olha só, junho e agosto. Você observa aqui, ó, que o volume de precipitação é muito baixo se comparado aos outros meses do ano. Os meses mais chuvosos são março e novembro, né? Os meses mais chuvosos são aqueles que vão de março até novembro, ou seja, olha só, começa aqui, começa em novembro, dezembro e vira o ano em março, janeiro, né? Fevereiro e março. São os meses mais chuvosos. Então, pessoal, vamos fazer algumas atividades agora para a gente exercitar. Observe o climograma de outras duas cidades e responda as questões no seu caderno. Vamos lá. Temos aqui o climograma de Cairo, no Egito, e de Barcelona, na Espanha. Do lado esquerdo, temos a escala de milímetros de chuva. E do lado direito, temos a escala de temperatura. Embaixo, pessoal, embaixo é os meses, tá? É a letra inicial de cada mês. J de janeiro, F de fevereiro e assim por diante. Pergunta número 1. Qual cidade apresenta o clima mais seco? Você observar Cairo e Egito, qual cidade você vê que tem um clima mais seco, que chove menos, né? Observe Barcelona, na Espanha, você vê que chove pouco, mas chove, né, durante o ano. Já Cairo, pessoal, Cairo aqui no Egito tem um volume de chuva muito pequeno, se a gente for comparar, né, com a cidade de Barcelona, na Espanha. Olha bem, é algo que nem mesmo é inviável até fazer uma comparação aqui, né? Você vê que em Cairo chove muito pouco. Lá no Egito, então, o clima é seco nessa cidade. A resposta, então, aqui para o número 1 é que Cairo apresenta um clima mais seco. E vamos ver qual cidade apresenta o clima mais frio. Qual cidade tem uma variação de temperatura menor, né? Ou seja, as temperaturas elas são menores durante o ano. Você observa que lá no Egito a temperatura ela tem uma máxima aí na faixa de 27 graus, 28 graus. E a temperatura mínima ela ocorre aí na faixa de mais ou menos 14 graus, nessa linha aqui. Né? Então veja só que a amplitude térmica ela é uma amplitude média, um pouco mais de 10 graus. Né? Uma diferença entre a máxima e a mínima dá uns 10 graus. E você observa que a média ela não é menos que 15 graus, né? Um pouco 14 graus, para dizer assim, mais corretamente. Já aqui na cidade de Barcelona, na Espanha, você vê que a temperatura ela atinge aí cerca de 9 graus, né? Um pouco menos que 10, você consegue observar aqui no gráfico que está abaixo de 10. Então você pode dizer aí 9 graus. E que a temperatura, então, mais fria é na cidade de Barcelona, na Espanha.
A cidade que possui o clima mais frio, então, vai ser Barcelona. Resposta da número 2. Qual a amplitude térmica anual aproximada de cada uma dessas cidades? Olha só, a amplitude térmica de Cairo, no Egito, você verificou aí que ela varia, né? É um pouco aí a diferença, né? Você pode considerar que aqui seja 28 e que aqui seja 14, né? 28 menos 14, então vai dar 14 graus de variação de amplitude térmica. Então, a cidade de Cairo, no Egito, tem uma amplitude térmica aproximada de 14 graus. Já a de Barcelona, você verifica que chega em 9 graus e que aqui chega, né, mais ou menos, aproximadamente, a 24 graus. Olha só, chega quase 25. Então, você pode supor 24 graus. 24 menos 9, então vai ter uma variação aí de 15 graus. A variação, a amplitude térmica então de Barcelona na Espanha, ela chega a 15 graus. Essa, pessoal, é a resposta da número 4, tá bom? E agora você precisa responder o que é um climograma, e para isso você vai recorrer lá no início do texto, a gente marcou, né? Aliás, aqui atrás, né, essa aqui é a resposta número 3. Amplitude térmica é a resposta número 3. 14 graus Cairo e 15 graus Barcelona. O que é um climograma? É a resposta à pergunta número 4. Você vai identificar lá no início do texto. O climograma é uma representação gráfica de dados climáticos. Esse gráfico apresenta informações sobre as médias mensais de precipitação e de temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço, fique com Deus.